Existiu uma cidade tão rica, tão poderosa, que acreditava estar acima até mesmo de Deus. Seus palácios brilhavam com ouro, suas festas duravam dias, e suas leis protegiam os perversos e esmagavam os justos. Essa cidade era Sodoma, um lugar onde o orgulho se tornou religião, a injustiça era rotina e a luxúria um espetáculo público. E quando até os anjos do céu foram desejados por homens cegos pela corrupção, o Criador não silenciou. Ele desceu e com fogo, julgamento e cinzas apagou Sodoma da terra e da história. Hoje revelamos as 6 abominações que levaram essa cidade à destruição. O que você está prestes a ver não é apenas história antiga, é um alerta, uma advertência e talvez um espelho do nosso tempo, muito antes dos impérios que conhecemos, antes de Roma levantar seus colossos, antes do Egito erguer suas pirâmides mais sombrias, existiu uma cidade que brilhou intensamente e caiu como nenhuma outra. Seu nome ecoa nas escrituras, nas tradições orais e nos textos antigos como um sussurro proibido. Sodoma, à primeira vista, ela parecia invencível, um oásis de luxo no meio do deserto, um lugar onde o ouro era mais comum que o pão e onde o prazer era mais valioso que a justiça. As muralhas eram altas, os mercados abarrotados de especiarias, tecidos finos e perfumes raros, os salões de festa repletos de música, dança e vinho, os governantes altivos, os cidadãos orgulhosos. Mas por trás das cortinas de seda havia um abismo. A caridade havia sido banida. A compaixão era motivo de zombaria. O pecado não se escondia, era celebrado. E então vieram os sinais. O silêncio das estrelas, a inquietação dos justos e os passos celestiais de visitantes que não eram deste mundo. Sodoma estava prestes a ser julgada. E você, agora, está prestes a conhecer as 6 abominações que atraíram sobre ela a fúria do Altíssimo. Não se trata apenas de uma história antiga, trata-se de um espelho, um aviso que atravessou milênios e chega até nós, hoje. A destruição de Sodoma não começou com uma explosão, começou com algo silencioso, quase invisível, um pecado sutil, mas mortal. O orgulho. Sodoma foi abençoada com abundância. Suas terras eram férteis, seus rios corriam como veias, de vida no meio do deserto. E seus habitantes achavam que isso era mérito deles. A humildade foi enterrada sob blocos de mármore, e a vaidade se assentou no trono mais alto da cidade. Os homens desfilavam com túnicas de linho fino, cobertos de joias trazidas de terras distantes. Suas barbas eram adornadas com perfumes caríssimos, os olhos erguidos, jamais fitando o chão, pois o chão, diziam, era lugar para os fracos. As mulheres ostentavam colares de ouro tão pesados que os pescoços mal se moviam. Usavam braceletes em pares, anéis em todos os dedos e véus bordados com pedras preciosas. Elas não caminhavam, deslizavam, como se cada passo fosse parte de um desfile eterno. O Palácio Real era um monumento à ostentação. Pilares de ébano, tetos cravejados de safiras e fontes que jorravam vinho em vez de água. O povo aplaudia essa riqueza, adorava os excessos, mas esquecia de onde vinha a bênção. O orgulho cegou seus corações, a ponto de acharem que não precisavam de Deus. Veja o que construímos, diziam. Veja quem somos. Somos como deuses. E assim, a cidade se afundava, sorrindo para seu reflexo. Sodoma se tornara uma vitrine de si mesma. Cada gesto carregava a intenção de impressionar. Cada palavra era medida, ensaiada, como num teatro, e quem não tivesse nada para exibir não valia nada. A riqueza se tornou um ídolo, o status uma obsessão, e o coração uma rocha coberta de ouro. A primeira abominação se completava.
o orgulho que substituiu a reverência, o ego que silenciou a voz da consciência. E lá no céu, o Criador observava em silêncio, mas não para sempre. Após o orgulho veio a indiferença, pois quando o homem se coloca no lugar de Deus, o próximo deixa de importar. Em Sodoma, as ruas contavam outra história, a história que os palácios escondiam, a história que os salões ignoravam. Havia crianças com os pés rachados pelo calor das pedras, mães com os olhos fundos, segurando pedaços de pão duro como quem segura a vida. Velhos dobrados pela fome, encostados em muros dourados, onde ninguém os via ou queria ver. A caridade, que um dia fora um valor sagrado, foi rebaixada a crime. Sim, em Sodoma, ajudar o pobre era uma ofensa. Distribuir alimento podia te levar à prisão, abrigar um estrangeiro, à morte. A elite dizia: quem sofre merece. Quem tem pouco é fraco. A lógica do ego substituiu a compaixão. E o sofrimento virou espetáculo. Eles construíram arenas. Ali, os indigentes eram forçados a lutar por migalhas diante de uma plateia enlouquecida. Cada grito de dor arrancava risos. Cada morte, aplausos. Juízes eram comprados. Testemunhas, vendidas. O inocente era condenado por não ter ouro. O culpado, absolvido por ter influência. Até mesmo os profetas, os poucos que ousavam denunciar, eram caçados. Eram chamados de loucos, fanáticos, inimigos da liberdade. Suas palavras eram queimadas, seus corpos também. E enquanto isso, o sangue dos injustiçados clamava da terra. Um clamor que subia. Subia até as nuvens, até o trono do Altíssimo. Foi então que o céu tremeu. Pois a segunda abominação se tornava insuportável, a injustiça que calava os justos e exaltava os cruéis. E quando a justiça dos homens falha, a justiça divina se aproxima. Houve um tempo em que o pecado se escondia, em que a culpa ainda sussurrava nas mentes. Mas em Sodoma, o pecado não sussurrava mais. Ele gritava, ele desfilava pelas ruas, celebrava nas festas e era ensinado como virtude. A devassidão não era exceção, era regra. E quem ousasse viver com pureza era zombado como tolo. Os desejos mais obscuros foram não só aceitos, mas exaltados. A lascívia virou sinal de status, a perversão, símbolo de liberdade. Os banquetes noturnos de Sodoma se tornaram rituais de prazer desenfreado. Salões escuros, iluminados por velas aromáticas, cheios de corpos que dançavam sem limites, sem pudor, sem alma. Homens e mulheres trocavam parceiros como se trocassem roupas. Jovens eram incentivados a experimentar o proibido desde cedo. O que antes era segredo, agora era espetáculo. Nos templos, o sagrado foi pervertido. Altares foram profanados com práticas imorais disfarçadas de culto. Sacerdotes da luxúria pregavam a libertação total dos instintos e chamavam isso de iluminação. Não havia mais distinção entre o divino e o profano. Em Sodoma, até os anjos seriam vistos como presas. Os visitantes celestiais, enviados por Deus como alerta, foram desejados com olhos impuros. Sim, até os mensageiros do céu foram recebidos com tentação. A cidade não reconhecia mais o que era sagrado. Tudo era carne, tudo era prazer, tudo era vaidade. A mente havia sido corrompida, o corpo idolatrado, o espírito esquecido. A terceira abominação era essa, quando a cultura se torna um culto ao pecado, quando não há mais vergonha, nem limites, quando o mal deixa de ser erro e se torna identidade. O céu continuava em silêncio, mas não por muito tempo. Mesmo quando tudo parecia perdido, o Deus de justiça ainda estendia a mão. Ele enviou 2 mensageiros, anjos. Não vieram com espadas em punho, nem fogo nas asas. Vieram com olhos atentos.
e esperança silenciosa. Às portas de Sodoma, os anjos chegaram ao entardecer. Suas vestes simples ocultavam sua verdadeira glória. Eram forasteiros aos olhos humanos, mas carregavam a presença do Altíssimo. Ló, o sobrinho de Abraão, os viu, e seu coração reconheceu o que os olhos não podiam explicar. Ele os acolheu, os protegeu, mas poucos fariam o mesmo. Naquela mesma noite, o povo os descobriu. Homens de todas as partes da cidade cercaram a casa de Ló. Não vieram para adorar, nem para aprender. Vieram com olhos cheios de desejo torpe. Queriam os anjos como se fossem objeto. Como se a luz pudesse ser possuída por mãos sujas, Ló suplicou, tentou impedir, mas foi ridicularizado. "Quem é você para nos julgar?", disseram. "Nos diga onde estão e não se meta." Aqueles homens não sabiam que estavam diante da última chance, que aquela visita era a linha final entre a misericórdia e o juízo. Então os anjos agiram. Com um gesto cegaram os agressores. A turba caiu em desespero, gritando e tropeçando nas sombras que eles mesmos cultivaram. E naquele instante, o juízo foi selado. A cidade tinha escolhido, e a escolha foi o desprezo pela graça. A quarta abominação havia sido cometida: transformar a visita divina em alvo de luxúria. Rejeitar a chance de arrependimento com violência. O tempo se esgotava, o céu já não esperava, e as primeiras nuvens negras surgiam no horizonte, como mensageiras da fúria divina. A hora da decisão havia chegado. O céu, que por tanto tempo observou em silêncio, não podia mais conter a fúria justa. As abominações se acumulavam, cada uma mais pesada que a outra, marcando o destino de Sodoma. O orgulho que cegava, a injustiça que oprimia, a depravação que corrompia, o desprezo pela graça. E agora, o fim inevitável. Deus enviou fogo e enxofre. Uma tempestade de juízo caiu do céu, consumindo tudo o que a cidade representava. As chamas engoliram os palácios dourados, os altares profanados, as ruas onde o grito dos inocentes nunca foi ouvido. Em meio à destruição, uma última promessa foi cumprida. Ló e sua família foram alertados e instruídos a fugir, a não olhar para trás, a salvar suas almas. Mas nem todos obedeceram. A esposa de Ló, tomada pela saudade e pela dúvida, virou-se, e naquele instante tornou-se uma estátua de sal, símbolo eterno da desobediência e da perda. Enquanto o fogo caía, a terra tremia e o céu chorava pelas almas perdidas. Sodoma não era apenas uma cidade, era um aviso, um grito que atravessa os séculos, ecoando em nossos corações. Pois as abominações de Sodoma não são apenas história antiga, são reflexos de escolhas que podemos fazer hoje. A arrogância, a injustiça, a depravação, o desprezo pela misericórdia, todas continuam a assombrar a humanidade. Que possamos aprender com essa tragédia, que a ira divina não seja um castigo distante, mas um chamado urgente à mudança. Que a história de Sodoma nos desperte para a justiça, para a compaixão, para o verdadeiro arrependimento, pois somente assim poderemos evitar o fogo que consome não apenas cidades, mas almas. Assim termina o juízo sobre Sodoma, mas que não termine em nossos corações. Olá, espero que tenham gostado deste vídeo. Se você curtiu o conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de todos os nossos próximos vídeos. Sua inscrição é muito importante para nós e ajuda a trazer mais conteúdos incríveis como este. Além disso, deixe nos comentários sugestões de temas que você gostaria de ver por aqui. Vamos juntos construir uma comunidade incrível. Obrigado por assistir e até a próxima.